Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos à segunda parte da nossa incrível jornada pela maior floresta tropical do mundo. Na primeira parte, nós mergulhamos de cabeça na história, na geografia e na importância fundamental da Amazônia. Mas como vocês sabem, um lugar tão vasto e complexo assim não se esgota em um único vídeo. A Amazônia é um universo de histórias, um caldeirão borbulhante de vida, ciência e, claro, muitos mistérios. Por isso estamos de volta para continuar essa exploração, mas de um jeito um pouco diferente. Hoje nós vamos separar o joio do trigo, desvendar alguns dos mitos mais famosos e confirmar fatos que parecem até ficção científica. Estão prontos para mais essa aventura? Neste episódio, vamos abordar aquelas frases que todo mundo já ouviu falar sobre a Amazônia. Sabe aquela história de que a floresta é o pulmão do mundo? Ou que existem tribos que nunca viram um celular na vida? E que tal a ideia de que a floresta inteira está prestes a desaparecer da noite para o dia? Vamos analisar cada um desses pontos com a lupa da ciência e da história, trazendo dados, pesquisas e a opinião de especialistas para entender o que é real e o que é apenas lenda. O nosso objetivo é ir além do senso comum, é questionar, investigar e, no final, construir um conhecimento mais sólido e profundo sobre esse patrimônio que é de todos nós. A Amazônia é um lugar que mexe com o nosso imaginário, desde os primeiros exploradores europeus, que sonhavam com cidades de ouro escondidas na mata, até os cientistas de hoje, que descobrem novas espécies a cada expedição. A floresta sempre foi palco para o incrível e o inexplicável. Ela guarda segredos em suas árvores gigantescas, em seus rios sinuosos e nas culturas milenares de seus povos. Por isso, antes de começarmos a nossa investigação, eu quero lançar um desafio para vocês. Quais dos tópicos que vamos abordar hoje vocês acham que são mitos e quais são verdades? Deixem aqui nos comentários as suas apostas. Quero ver quem tem o melhor faro para desvendar os segredos da Amazônia. Então preparem a sua curiosidade, ajustem os fones de ouvido e venham comigo. Vamos navegar por rios de informações, desbravar matas de conhecimento e escalar montanhas de dados para entender de uma vez por todas o que faz da Amazônia um lugar tão fascinante e, acima de tudo, tão vital para o nosso planeta. Ao longo dos próximos minutos, vamos desconstruir mitos, celebrar as verdades surpreendentes e, quem sabe, até encontrar alguns mistérios que continuam sem resposta. A nossa expedição pela Amazônia, fatos, mistérios e curiosidades. Parte 2 está oficialmente começando agora. The Amazon, often called the lungs of the world. It's a powerful metaphor. But scientifically, this isn't quite accurate. Plants do photosynthesis, releasing oxygen. The Amazon produces a colossal amount of oxygen. However, the forest also consumes oxygen through cellular respiration. This happens in all living things, from trees to microorganisms. The oxygen produced is nearly equal to that consumed. Most of the oxygen we breathe comes from the oceans. Is the Amazon still important? Absolutely. Its role in climate regulation is crucial. The Amazon stores vast amounts of carbon. It also influences rainfall patterns. Deforestation could destabilize the planet's climate. Let's explore the existence of peoples living completely isolated from our modern world. Hidden in the green immensity of the Amazon, some indigenous groups remain isolated, maintaining their ways of life and cultures. Officially called isolated indigenous peoples, or simply isolated peoples. The existence of these peoples is confirmed by organizations like FUNAI in Brazil, through monitoring expeditions. It is estimated that there are more than 100 isolated groups in the Brazilian and Peruvian Amazon. The main reason they remain isolated is tragic, linked to a history of violence and exploitation since European arrival. Isolation is a survival strategy, protecting them from violence and epidemics. The official policy is non-contact, protecting these peoples, guaranteeing their right to choose and to life. Respecting isolation is the deepest form of respect we can offer.
E aí, pessoal, beleza? Ryan Almeida por aqui. Se prepara para ter a sua noção de escala completamente destruída. A gente está falando de uma área de aproximadamente 6,7 milhões de quilômetros quadrados. Para você ter uma ideia, é como se a gente pegasse o território inteiro da União Europeia, que tem 27 países, e ainda sobrasse espaço. A Índia caberia 2 vezes dentro da Amazônia. É uma escala continental de floresta, um verdadeiro oceano verde que se estende por 9 países da América do Sul, com a maior parte localizada aqui no nosso Brasil. Essa vastidão é um fator crucial para entender a complexidade e a importância da Amazônia. Não é só uma floresta, são várias florestas dentro de uma só, cada uma com suas particularidades. É uma dimensão que desafia a nossa imaginação e nos força a repensar o nosso próprio lugar no mapa. A Amazônia é um verdadeiro tesouro planetário que temos a responsabilidade de conhecer e proteger. The Amazon River is the heart that pumps life through the rainforest. While its length is debated, its volume is unmatched. The Amazon discharges an incredible amount of water into the Atlantic every second. Its fresh water alters the ocean's salinity and color for over 200 kilometers. This creates a rich aquatic ecosystem. The river and its tributaries form the planet's largest drainage basin. During the rainy season, the river can rise over 15 meters, flooding the forest. This dynamic sustains aquatic life. The Amazon is a planetary circulatory system, transporting life and nutrients. Understanding the Amazon is understanding a vital, interconnected system for our world's balance. Now that we understand the scale of the forest and the power of its river, it's easier to see why the Amazon is the largest repository of life on Earth. The key here is endemism, species that exist only in one place. The Amazon is the world capital of endemic species, a laboratory of evolution creating unique life forms. Most species there don't exist in any other biome. It's estimated that the Amazon holds about 10% of all known species, including thousands of plants, fish, birds, and mammals. Scientists are still discovering new species at an impressive rate. Think of the pink river dolphin or the giant otter. Each species has evolved to adapt to the forest, creating an interdependent web of life. This biodiversity is fundamental. Each species has a role in this complex ecosystem. This living library holds secrets that could be key to humanity's future. Protecting the Amazon is protecting a treasure of biodiversity, a heritage that belongs to the entire planet. E aí, pessoal, beleza? Hoje vamos falar sobre o desmatamento na Amazônia, um dos assuntos mais urgentes. Os números são assustadores e mostram uma realidade que precisa da nossa atenção imediata. Segundo dados do INPE, a floresta perdeu, nas últimas décadas, uma área equivalente a vários países. É como se a cada minuto, uma área equivalente a vários campos de futebol simplesmente desaparecesse do mapa. Essa destruição é impulsionada pela expansão da agropecuária, mineração ilegal e extração de madeira. A situação é gravíssima e não podemos minimizar o impacto do desmatamento. Combater o desmatamento é uma questão de sobrevivência que exige políticas públicas eficazes e conscientização. A Amazônia não é um recurso infinito. É um tesouro que as futuras gerações certamente não nos perdoarão se continuarmos a dilapidar. A Amazônia pulsa com mistérios, lendas e histórias que desafiam a nossa compreensão. Desde os exploradores em busca de El Dorado, a cidade de ouro escondida na selva, até as descobertas arqueológicas recentes de geoglifos que provam que sociedades complexas viveram ali antes dos europeus. E as lendas do folclore, como o Curupira, a Iara e o Mapinguari, que personificam as forças da natureza. A Amazônia é um laboratório a céu aberto, um arquivo vivo de histórias e um palco de fenômenos naturais. Cada canto da floresta esconde a chave para um novo mistério. A Amazônia engana muita gente. Aquela imensidão verde nos faz pensar que o solo é incrivelmente fértil. Mas a realidade é o oposto. A maior parte do solo amazônico é extremamente pobre e ácido.
Como a floresta consegue ser tão monumental? A floresta desenvolveu um sistema de reciclagem perfeito. A riqueza está na biomassa. Fungos, bactérias e insetos decompõem a matéria orgânica, liberando nutrientes. As raízes das árvores capturam esses nutrientes rapidamente. É um ciclo fechado. O desmatamento destrói essa camada de nutrientes. A terra se torna pobre e improdutiva. Existe uma exceção: a terra preta de índio. Criada por civilizações pré-colombianas, é um solo fértil. A terra preta é a prova de que os povos originários sabiam manejar a Amazônia de forma sustentável. E aí, pessoal, beleza? Lucas aqui. E se você achou que a Amazônia era só uma floresta gigante lá no norte do Brasil, se prepara, porque agora a gente vai entender como essa imensidão verde funciona como um verdadeiro ar-condicionado e umidificador para o planeta inteiro. Pensa comigo. A floresta não é só um conjunto de árvores, ela é um sistema vivo, uma engrenagem complexa que respira e transpira em uma escala monumental. E essa transpiração, um processo chamado de evapotranspiração, é a chave de tudo. Cada árvore amazônica, e estamos falando de bilhões delas, funciona como uma bomba d'água, puxando umidade do solo e liberando na atmosfera. É um volume tão absurdo que é difícil até de imaginar. Essa umidade toda que sobe das árvores não fica parada por lá. Ela se junta, forma nuvens gigantescas e é transportada pelos ventos, criando o que os cientistas poeticamente chamam de rios voadores. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Rios de vapor d'água que flutuam sobre as nossas cabeças, levando a umidade da Amazônia para outras partes do Brasil e até da América do Sul. Sabe aquela chuva que salva a lavoura no centro-oeste ou enche os reservatórios no sudeste? Uma parte significativa dela nasceu lá na Amazônia, viajou milhares de quilômetros e caiu bem longe de sua origem. É a floresta trabalhando como uma distribuidora de água em escala continental. O impacto disso no nosso dia a dia é direto. Sem os rios voadores, grandes áreas do Brasil que hoje são potências agrícolas poderiam se tornar desertos ou regiões semiáridas. A estabilidade do clima em boa parte do continente depende desse serviço ambiental prestado pela floresta. Além de regular as chuvas, a Amazônia também atua como um escudo térmico. A densa cobertura de árvores absorve uma quantidade enorme de energia solar, que de outra forma aqueceria o solo e a atmosfera, ajudando a manter as temperaturas mais amenas. É um sistema de refrigeração natural e absurdamente eficiente, que ajuda a equilibrar o clima não só localmente, mas globalmente. Portanto, quando falamos em desmatamento, não estamos falando apenas da perda de árvores e animais. Estamos falando em desligar essa máquina climática gigantesca. Cada hectare de floresta derrubada é um pouco menos de umidade sendo jogada na atmosfera, um pouco menos de chuva sendo distribuída e um pouco mais de calor sendo absorvido pela superfície. É como ir quebrando, peça por peça, o ar-condicionado do planeta. O impacto do desmatamento vai muito além das fronteiras da floresta, causando secas, ondas de calor e instabilidade climática que afetam a vida de milhões de pessoas, a produção de alimentos e a economia de países inteiros. Vamos falar dos perigos da Amazônia. Filmes mostram a floresta como um lugar cheio de perigos, como onças, cobras e plantas venenosas. E sim, a Amazônia tem seus perigos reais. Existem animais peçonhentos, como a surucucu pico de jaca, e aranhas, como a armadeira. Mas a fama da Amazônia como um inferno verde é um exagero. A maioria dos animais tem mais medo de você do que você deles. E as plantas? Existem plantas que, se ingeridas, podem ser perigosas. A floresta é uma farmácia e um arsenal químico ao mesmo tempo. O verdadeiro perigo é a ignorância humana diante da complexidade da natureza. O maior perigo na Amazônia é o ser humano despreparado. A floresta exige respeito, preparo e humildade. Para aqueles que a conhecem e a respeitam, ela é uma fonte de vida e maravilhas. E chegamos ao fim de mais essa jornada incrível pela Amazônia.
A gente viu que ela não é o pulmão do mundo, mas funciona como um ar-condicionado global. Descobrimos que o desmatamento é sério, mas que a floresta ainda tem uma força impressionante. Falamos de rios voadores que levam chuva para o outro lado do continente e de perigos que são muito mais mitos de cinema do que uma realidade constante. A Amazônia é esse lugar de superlativos, de complexidade e, acima de tudo, de uma importância que a gente mal consegue medir. Ela é muito mais do que um conjunto de árvores. É um sistema vital para o equilíbrio do nosso planeta. Espero que vocês tenham curtido essa viagem tanto quanto eu. A ideia aqui no canal é sempre essa: desvendar os fatos, separar o que é real do que é mito e mostrar o quão fascinante o nosso mundo pode ser. A Amazônia é um tesouro que pertence não só ao Brasil, mas a toda a humanidade, e conhecê-la melhor é o primeiro passo para a gente entender a importância de protegê-la. Cada descoberta, cada curiosidade, nos conecta um pouco mais com essa imensidão verde e com a responsabilidade que todos nós temos de garantir que ela continue existindo para as futuras gerações. Agora eu quero saber de você. De tudo o que a gente conversou aqui na parte 2, qual foi o fato, o mito ou a curiosidade que mais te surpreendeu? Foi saber sobre os rios voadores? Ou que o perigo na floresta é superestimado? Deixa aqui nos comentários, que eu vou ler tudo e a gente continua essa conversa por lá. Sua opinião é super importante para a gente saber que tipo de conteúdo vocês mais gostam e para enriquecer ainda mais a nossa comunidade. Não se acanhe, pode comentar aí. E se você caiu de paraquedas aqui e ainda não viu a primeira parte dessa nossa exploração amazônica, o link está aqui na descrição e no card. Vale muito a pena conferir. E claro, se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar aquele like para fortalecer, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Isso ajuda demais o nosso trabalho a chegar a mais pessoas. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua curiosidade e por ter assistido até aqui. Um grande abraço e até a próxima!